Olá, Continente, muito obrigada pelo convite, é uma delícia sempre que eu venho aqui, porque eu estou sempre muito bem acompanhada. Hoje mesmo eu estou aqui na presença, na companhia agradabilíssima, já tomamos até um cafezinho nos bastidores do senador Márcio Bittar, que está novamente, ó, que o senhor vive aqui na verdade, né, senador? Sempre nos encontramos aí nesses corredores da vida. Veja, bem-vindo mais uma vez ao Continente, que é esse espaço aqui com pessoas que tenham a agregar para conversar um pouquinho com a gente. E estamos no meio, né, de um pleito municipal, então nada melhor do que a gente já começar falando assim, já aquecendo os tamborins para a eleição que está vindo aí, né? Correto. Bom, eu quero agradecer, para mim é um prazer revê-la. Continente é um site que eu tenho uma relação pessoal, né, com a proprietária, Vânia Pinheiro, minha amiga, irmã, comadre, e é uma oportunidade para esclarecer alguma coisa, prestar conta, né? Estou à sua disposição. Então, vamos começar. Eu já soube que o senhor não foge de assuntos, eu adoro, né? Porque a gente pode ter um papo aberto e as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do senhor. Mas, antes da gente entrar nessas questões, vamos falar de eleições municipais? Eu vi que o senhor está até magrinho, está andando bastante pelos interiores do estado, né? Como é que o senhor está vendo esse cenário, principalmente com o desafio de uma pandemia? Bom, eu não esperava que, depois do resultado das eleições de 2018, nós tivéssemos a meu ver, essa confusão no nosso campo. Eu esperava que a eleição vitoriosa, depois de 20 anos, fizesse com que o governador Gladson Cameli, junto com os 3 senadores, eu, Petecão, Maílza, principalmente, né, mas também os deputados federais, que nós tivéssemos uma coordenação. Claro que não há no nosso campo o que tem na esquerda, que é a imposição. Então, seria, de qualquer forma, muito difícil que nos 22 municípios existisse apenas um candidato. E principalmente na capital, que tem segundo turno. Mas eu acho que nós devíamos ter buscado a unidade daquele grupo que ganhou as eleições de 2018, e mesmo onde não fosse possível, né, que nós tivéssemos um acordo, como aqui em Rio Branco, olha, você apoia teu candidato e tal, mas no segundo turno a gente está junto e tal. Que poderia ser feito esse acordo entre, por exemplo, o Roberto Duarte e Bocalhau. Porque ambos estiveram na luta comigo durante quase 20 anos, os 20 anos todos, que o PT governou o Estado, e a Prefeitura até mais do que isso, né? Mas isso não aconteceu. Então veja aqui em Rio Branco, e o eleitor tem razão quando ele olha para nós e acha tudo muito confuso. Porque veja, aqui em Rio Branco, eu não estou criticando pessoalmente ninguém, mas também se você não disser o que pensa, vira um converscotezinho de engana-trouxa, né? Então veja, se dependesse do Bocalhau, da Socorro Neri e do Minoro, que estão tendo apoio, respectivamente, do Sérgio Petecão, meu colega de senador, do meu governador Gladson Cameli e do meu vice-governador Major Rocha, se dependesse dos candidatos que eles apoiam, nem o Gladson era governador, nem o Rocha era vice-governador, e nem eu e o Petecão seríamos senadores. Por quê? Porque nenhum deles esteve conosco na eleição que marcou o fim do império petista no Acre. Mas ok, tem que ter paciência, valor cristão fundamental é a tolerância, né, eu procuro ter. O meu candidato é o Roberto, não é só porque é do MDB, eu acho o Roberto preparado e um jovem que tem muito ainda a contribuir com o Acre, com o Rio Branco e com o Acre. E também pelo fato de que no momento dificílimo, se eu tivesse perdido as eleições de 2018, cada caso é um caso, cada história é uma história. Mas no meu caso, se eu perdesse a eleição de 2018, eu estava fora. Eu não teria mais a menor possibilidade de recomeçar. Sim. Eu recomecei 3 vezes. Eu tive mandato, aí disputei contra o PT, perdi, fiquei sem nada, voltei 3 vezes. Então, se eu perco... Agora, pegando o gancho, já que o senhor começou tão transparente, eu adorei. Porque, assim, vale lembrar que o pleito de 2018 também teve essa polarização, não, eu até diria uma disputa interna mesmo, né? A gente teve grandes candidatos muito divididos, quando nós podíamos ter aí uma soma, né, de pessoas, de bons nomes, e não ter uma eleição tão acirrada entre vocês, que pensam muito parecido, né, dentro dessa vertente mais de direita, se a gente pode falar assim. Você tem toda a razão, e é uma boa lembrança. Nessa casa, nesse apartamento, que é o meu apartamento em Rio Branco, nessa mesa que as pessoas não estão vendo aqui, mas que nós estamos vendo, esteve sentado aí o Coronel Ulisses e representantes do Gladson.
eu tentei até o último instante da prorrogação que aquela chapa viesse somar conosco. O Coronel Ulisses poderia ser o meu suplente de senador da República, porque eu tinha receio de que eu já tinha visto o filme do segundo turno contra o PT no governo. Então, tudo que eu pude fazer para que nós tivéssemos uma única chapa, eu fiz. Sim. Mas não foi suficiente. Então, eu estava falando sobre o Roberto, né, eu apoio porque entendo que ele é capaz, corajoso para o cargo de prefeito, tem o prestígio, através de mim, do governo federal, eu sou relator do orçamento, agora também eu apoio o Roberto por gratidão. Quer dizer, no momento em que eu disputei uma eleição, que se eu perdesse, eu estava fora, minha carreira tinha acabado, não tinha como, não tinha fôlego mais. O Roberto, dos candidatos a prefeito, foi o único que estava comigo. Então, nada mais justo do que isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho, para terminar sobre o Rio Branco, da minha parte, eu acho que ainda a eleição está aberta. Você não sabe ainda quem são os 2 nomes que estarão no segundo turno. Portanto, o meu candidato, ele pode muito bem estar no segundo turno. Eu acho que, de fato, a eleição a gente só ganha no dia. É uma certeza, como eleitora, que haverá um segundo turno em Rio Branco, isso com certeza. Né? Também tem. Nos interiores, eu acredito que aconteceu a mesma coisa que o senhor está citando. Eu acho que o caminho da disputa interna, esses egos, também estremeceram os pleitos aí. Em algumas cidades, a maioria não vai ter segundo turno. Então, que pena, eu lamento, porque a gente não tem um bom combate. Imagina, conheço sua família, sei da trajetória da tua família, que na política do mesmo lado. Agora imagina eu que disputei o governo contra o PT várias vezes. Sim. Eu sei o que fiz, eu sei o que paguei, o preço que paguei, eu, minha família, não estou reclamando. Ninguém foi responsável, eu não fui empurrado por alguém, eu fiz porque quis. Se eu voltasse no tempo, eu faria de novo a oposição ao PT, às esquerdas, a ideologia é maligna. Eu sei o que a ideologia comunista fez com a educação no Brasil, com a segurança pública do Brasil, com a economia do país. O Brasil hoje é um país ainda de muitos problemas, graças ao domínio da ideologia comunista, que é maléfica. Então eu combati e não me arrependo. Agora, imagina, depois de eu ter feito todo o enfrentamento, vamos lembrar, né, o meu governador Gladson, ele ajudou o PT uma boa parte do tempo. O meu amigo, o senador Petecão, também ajudou o PT, até o Bocalon. Ajudou o PT na primeira eleição. Eu não. Desde o começo, eu sempre soube que aquilo não dava certo. Desde o começo. E tentei evitar. Eu estou me referindo que depois de tudo isso, da ideologia petista, a esquerda, eu estudo isso. Eu já morei em Moscou. Em 84, eu passei um ano em Moscou como comunista. Da época do PCB, que era clandestino. Então eu conheço essa ideologia. Sim. Eu sei o mal que ela representa, o que ela fez de mal no Brasil e na Amazônia. Ela lacrou a Amazônia. Um dia desse tinha um amigo meu muito bravo com o Gladson, e eu acho que no caso que ele estava bravo com o Gladson, ele estava 100% correto. Só que na hora que ele chegou a dizer que era melhor o PT, aí eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, não, aí não tem comparação. Sim. Porque o mal que o PT, mancomunado com as ONGs e com interesse estrangeiro, provocaram para a Amazônia, 3 gerações nossas do futuro não recuperarão. Eles lacraram a Amazônia e ajudaram a fazer uma lavagem cerebral, inclusive no próprio país. Ainda ontem estava me ligando Folha de São Paulo, todo mundo preocupado se nós vamos fazer uma estrada que vai cruzar a Serra do Divisor e vai mexer com a floresta, vai mexer com o ecossistema. O jornalista da Folha me fez um monte de perguntas toda nessa direção. Do ecossistema, se o projeto permitia que nós tirássemos pedra, caso tenha pedra. Ele não me fez uma pergunta sobre o povo do Juruá. Sobre as pessoas. Sobre o fato de nós termos nos tornado a região mais pobre do país. Não perguntou nada. Eu que perguntei para ele. Se você não vai me perguntar das pessoas? Ou as pessoas não importam? O IDH, a violência no Acre, a rota de droga, isso não importa, né? Então, nosso setor produtivo hoje inexistir. E nós vamos produzir o quê para vender para o Atlântico? Exatamente. O Atlântico, para nós, estamos virados para o oceano errado. De costas, exatamente. Então, depois de toda essa luta, imagina como eu me sinto vendo o meu governo e as forças que estiveram conosco nessa... Vamos dar um exemplo concreto do que eu estou falando? Olha como o meu governador e o meu vice-governador estão.
Se hoje tiver segundo turno em Rio Branco e a candidata do meu governador for para o segundo turno, o meu governador não vai conseguir um aliado. Ele vai ficar sozinho. É difícil. O meu amigo Rocha também. Quer dizer, se ele for com o candidato dele para o segundo turno, e eles se colocaram nessa posição por conta própria. Quer dizer, ninguém empurrou para isso, né? Então, eu lamento muito. Agora, o que eu tenho que fazer no meio daquilo que eu não vejo com bons olhos? Essa desorganização, falta de disciplina, falta de comando do grupo que ganhou a eleição em 2018. A mim, eu entendo que não cabe engrossar o coro das críticas. Eu não posso deixar de falar a minha opinião, como eu acabei de dizer. O senhor está abordando uma situação que eu achei fantástica, que é esse olhar humilde até sobre suas perspectivas lá atrás, quando o senhor talvez, se não tivesse ganhado, talvez, porque em política a gente não sabe, teria aí jogado a toalha. Mas hoje a gente vê a mesma pessoa, que é o senhor aqui comigo, um dos pouquíssimos representantes do meu estado que eu tenho o prazer de dizer que realmente podem fazer alguma coisa. Porque o senhor agora é relator e está nas mãos do senhor uma PEC do Pacto Federativo. Eu não posso deixar de desmiuçar isso e do imenso desafio que é fazer o orçamento de 2021. Uhum. Como é, senador, que, claro, o Brasil inteiro, mas como é que o Acre entra nessa perspectiva? E como o senhor não foge do debate, eu queria entender, e queria que as pessoas entendessem também, a questão da redução dos gastos mínimos com educação e com saúde, que movimentou a imprensa nacional um tempinho atrás, as pessoas antes de entender o projeto, e eu também dei uma boa lida para que eu pudesse entender a sua perspectiva nesse sentido, para ver se eu aprovava ou não. E gostei muito do que foi lido ali, porque tem também outras polêmicas. Sim. E que são importantes e necessárias, como, por exemplo, a nossa audiência sabe, a sua proposta de diminuição mesmo das cadeiras de pleitos de vereadores, porque isso é um custo, dos super salários que nós temos aí no funcionalismo público, e aí eu não tenho problema nenhum de falar que o judiciário é uma coisa que me incomoda muitíssimo como cidadã brasileira, que tenho que suar muito a minha camisa para conseguir o meu final de ano decente depois de uma pandemia dessa, e isso movimenta os corredores de Brasília também. Me diga como é o desafio. Como é que o senhor vai lidar com tantos egos? Como vai lidar com a imprensa em cima desse orçamento? Para isso não virar uma politicagem e o senhor de fato conseguir fazer alguma coisa pelo país e pelo nosso estado? Baita pergunta. Vou ver se eu lembro. Enorme, a pergunta enorme. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu não vou fazer o senhor, não vou deixar o senhor esquecer. Pode começar. Tudo também importante. Primeiro dizer sobre a imprensa, por final. Eu acho que lá em Brasília, né, que está a imprensa nacional, eles se surpreenderam. É natural, com quem vem daqui. Né? O cara pega lá a ficha, Márcio Bittar, lá ainda está que eu sou fazendeiro, que é um orgulho, embora não seja mais, eu vendi minha fazenda, mas lá consta, mas é um orgulho para mim, não tenho nenhuma... eles é que têm preconceito com o fazendeiro, não sou eu. Aliás, fazendeiro não queima a fazenda, porque se ele queimar, não tem onde colocar o gado. Quer dizer, mas a esquerda prefere demonizar o fazendeiro. Na verdade, quem queima por conta própria são os índios e os pequenos proprietários. O índio é uma questão cultural, inclusive. E o pequeno proprietário é porque ele não tem escala, ele não tem recurso, ele não tem como alugar, comprar, Deus me livre, não tem como alugar uma máquina para fazer uma cera. Então, o trabalho dele é manual. Ele roça, encoivara e queima para limpar. E depois vai fazer uma roça quando o outro cansa, porque ele não tem como adubar a terra e tal. Bom, mas o que você estava perguntando. Então, a imprensa, é natural isso, né? Ela bota um carimbo, só que ela se surpreende quando você chega. Eu tenho uma experiência de enfrentamento de lutas difíceis. Eu comecei a fazer política no movimento estudantil enfrentando as alas mais radicais da esquerda. Eu lembro de alas radicais da esquerda do PT, que era uma coisa de doido, nós e eles, é uma briga muito forte, no âmbito da esquerda. Eu na esquerda com eles e tal. Depois volto para o Estado e entro nessa luta enfrentando o PT. Ora, a mídia em Brasília não sabia que o meu couro era bem grosso. Então eu não tenho problema nenhum, eu acho que se surpreenderam. Né? Bom, a questão da desvinculação. Veja, o que é a desvinculação? A educação no Brasil está entre as 20 piores educações do mundo. Sim. E para nossa fortuna, nós gastamos mais do PIB nosso, do Produto Interno Bruto, de toda a riqueza produzida no Brasil, nós gastamos com educação
mais do que a média de todos os países da Europa Ocidental. Então, nós gastamos da nossa fortuna, nós gastamos cerca de 6,2% de tudo que se produz no Brasil com educação. Isso está acima da média de todos os países da Europa Ocidental. E mesmo assim, estamos entre os 20 piores países do mundo. Então, a educação no Brasil, ninguém discorda que está péssima. Cerca de um terço dos jovens que chegam na faculdade, chegam analfabetos funcionais, que têm uma ideia e não conseguem expressar na fala ou na escrita. É uma catástrofe. Acabaram com a disciplina, com a hierarquia, uma confusão, politizaram a sala de aula, formaram professores para fazer a cabeça de crianças nossas. Aqui em Rio Branco, uma época a prefeita nomeou um secretário de educação, escuta, do ensino primário, do ensino básico, fundamental. A fala do novo secretário era que aquele ambiente era um ambiente propício para discutir orientação sexual, democracia, segurança. Esse cara está louco. Ali é para alfabetizar, pelo amor de Deus, valores. Quem dá é a família, quem educa, a obrigação de educar é o direito e obrigação, é da família. Eu tenho um filho, eu que vou arcar com esse filho a vida inteira, e eu coloco ele numa escola para uma professora ou um professor fazer a cabeça do meu filho, para dizer para o meu filho que ele não é nem menino nem menina, ele vai resolver com o tempo. Ele não tem direito de fazer isso com o meu filho. Ali era para ele ser, e enquanto se preocupam com a politização, esqueceram do português, esqueceram da matemática. E o resultado está aí. Todos os exames que o Brasil faz é uma droga. Vamos pegar a federal, a UFAC. Nós temos um grupo no Acre que chegou ao poder dizendo contra a lei de Deus. Porque Deus, ao criar, para quem acredita, que é o meu caso, por exemplo, Deus criou os recursos naturais, como quem diz para o ser humano, olha, eu te criei, e para você prosperar, está aqui o recurso natural que eu te dei. Se ele colocou petróleo aqui dentro, minério, ferro, é para fazer o que o homem fez. Né? Mas aí chegou um grupo aqui no Acre e disse o seguinte, não, a florestania, nós não vamos tocar no meio ambiente, quer dizer, nós vamos contrariar a lei de Deus, e vamos ser mais ricos ainda. E eu dizia, claro que isso não vai dar certo, é óbvio que não vai funcionar. E eu te pergunto, você... Não dá certo nem para Adão, né? Nem para Adão. E eu pergunto para quem está nos assistindo, o que é que a UFAC fez, que trabalho, um grupo pelo menos da UFAC fez, ao longo desses anos todos, para contestar essa coisa que estava na cara, que ia levar o Acre para onde levou, para a falência. 20 anos depois, entregaram o Acre mais pobre e mais violento. Somos tratados como uma dívida para o país, né? Então veja, se nós temos educação assim, e das 20 piores do mundo, bom, quem levou a educação para isso? Prefeito não manda na educação, governador não manda e nem presidente. Quem que manda? São as corporações, são os sindicatos, são as categorias, eles que mandam. Ora, eles têm estabilidade. A estabilidade do servidor da educação, ela é intocável, independente do mérito, do resultado. O resultado está uma droga e eles não se tocam. Bom, então eles têm a intocabilidade e tem verba carimbada todo ano, porque vai mudar. Então nós temos que acabar com a estabilidade do servidor público como ela é hoje, tá? E acabar com essa vinculação. Olha, alguém que está me assistindo e que não é filiado a nenhuma dessas corporações, faça uma análise. Quer dizer que todos os governos do Brasil, os 26, mais o Distrito Federal, todos os anos, igualmente, eles vão ter a mesma necessidade de 25% de tudo que arrecada com educação. Quer dizer que não vai ter um que é 20, o outro é 40, o outro é 10. Por que é igual? Claro que é uma conta burra. O que a PEC está, então... Ela desvincula, ela não tira R$1. Exato, porque eu acho que houve essa confusão. Confusão é provocada pelas corporações. Eu digo elas querem. De quem é cidadão, quem é leigo, que você está ali recebendo aquelas notícias. Imagina uma mãe de família, diferente de mim, da minha situação, que está aí só fazendo dela para poder correr atrás. Ela não teve esse tempo para pensar. De repente dizem a ela que a escola não vai receber, a escola do filho dela, que já é precária, não vai receber dinheiro, porque foi assim o entendimento geral. Então, o que a sua PEC, a PEC do governo federal, está propondo é que esses gastos mínimos na educação e na saúde sejam escalonados à medida da necessidade? Não. Como é isso? Veja bem, o dinheiro ele vai para o Estado do mesmo jeito, ele vai para o município do mesmo jeito. Certo.
O que nós estamos propondo é desvincular. Você acabar com esse engessamento. Certo. Com esse engessamento. Agora, a prefeitura, o governo do estado, ele vai resolver. A PEC não tira um centavo de município nenhum, de estado nenhum, na saúde e na educação. Ele apenas devolve o recurso integralmente para que o município e o estado estabeleçam a prioridade. O município pode colocar até mais do que a lei manda hoje para a saúde, ou colocar mais do que a lei manda hoje para a educação, mas ele não fica engessado. É uma coisa muito louca, por exemplo, você colocar uma lei estabelecendo um teto, um máximo, mínimo, para todos os 5 mil e tantos municípios do Brasil. É claro que as prioridades de Barueri, que é um município milionário, não é a mesma do Jordão. Então, trata-se de você, isso que tem no Brasil, só tem no Brasil. Esse engessamento do orçamento, da maneira como ele só o Brasil tem, nenhum outro país possui. Porque o que os outros países fazem? As câmaras, com as prefeituras, que está perto da população, vai discutir o que vai fazer com o orçamento. Agora não, Brasília decidiu que X% é obrigado para a educação, X% é obrigado para a saúde, engessou. Então o que a PEC propõe desvincula. Repito, não tira R$1 do município nem do estado. Ele devolve para o município, para o estado, o poder de ano a ano, de acordo com a necessidade daquele ano, fazer o orçamento e dizer, eu vou gastar tanto. Por exemplo, esse ano nós gastamos muito mais do que o teto com saúde, porque veio a pandemia. Claro. Gastamos muito mais do governo federal com, por exemplo, o Fundeb, nós aumentamos em 130%. Então, deixa que a população do município e do estado resolvam, ano a ano, qual é a sua prioridade. E não Brasília, é isso que ela propõe.